fazer o programa, o encontro do conteúdo local ao Instituto Sapiens. Portanto, PCA, o que é o Instituto Sapiens? Olha, Job, o Instituto Sapiens é, antes de mais, uma instituição constituída sob a forma societária, ou se quisermos, é uma empresa, uma sociedade comercial. E uma sociedade comercial detida por capitais públicos, isto é, maioritariamente públicos, melhor dizendo, sendo certo que o seu acionista mais emblemático é o Instituto Nacional de Segurança Social. Ora, o Sapiens tem como vocação a formação, essencialmente, sobretudo na vertente corporativa, ou seja, o Sapiens disponibiliza formações de apoio às empresas ou de profissionais que trabalhem para as empresas e instituições de modo geral, sendo certo que também apresenta, para além dos seus pacotes de banda larga, isto é, de pacotes de formação dirigidos ao público em geral, essencialmente o Sapiens constitui pacotes customizados, ou seja, formações à medida, não é, para essas instituições de caráter empresarial, sobretudo, mas também algumas institucionais. O Sapiens também tem outra vocação, tem uma vocação também no sentido da promoção de eventos, de todo tipo de eventos de caráter científico, informativo e mesmo cultural, podendo, portanto, realizar nas suas instalações, e não só, uma série de modelos variados, como, por exemplo, este webinar, mas também conferências, congressos, workshops, seminários, para além das suas formações. Também apresentamos como uma das nossas disponibilidades em termos de serviço, sobretudo no que diz respeito à parte cultural, uma disponibilidade, como dizia, de produzirmos ou de organizarmos e patrocinarmos de algum modo eventos diversos, como exposições, lançamentos de livros, portanto, todo o tipo digamos, de eventos, de modo geral, que possam ser realizados aqui na nossa instalação, ou nas nossas instalações, mas não só de caráter cultural, não é? Portanto, mencionei as exposições, que são essencialmente aquilo que temos feito cá até o momento, desde que começamos a funcionar, mas também muitos lançamentos de livros, mas também temos possibilidades, digamos, em termos de infraestrutura, nos voltarmos para outro tipo de atos, de atividades que possam ser adequadas digamos, à infraestrutura que aqui temos. Uma última nota que eu gostava de dar nessa apresentação sobre aquilo que o Sapiens faz é também a sua vertente de investigação científica, ou seja, o Sapiens tem também na sua vocação, em termos de objeto social, a disponibilidade para enverdar por projetos de investigação, quer de uma forma, digamos, conjunta, em parceria com instituições académicas, como universidades e não só, mas também em parceria com empresas e podendo, obviamente, também fazê-lo de forma isolada, não é? Neste sentido, também nós temos planos de nos dedicarmos à edição e à promoção dessa ciência, da ciência e da cultura que aqui é discutida, que aqui é desenvolvida de algum modo, não é? Promovendo então o lançamento de obras que realmente corporizem, não é? Esse conhecimento, digamos, todo este elan de cultura e de elementos intelectuais para que estes fiquem para a posteridade, não é? Podendo fazer, obviamente, recurso das novas ferramentas tecnológicas, podendo e devendo, não é?
de forma a estar mais próxima deste público mais jovem que também hoje aqui nos assiste, não é? Portanto, em termos de objeto social, sendo assim muito claro, o mais claro possível, portanto, era isso que se me oferecia dizer. Nós estamos situados, como sabes, de resto, mas se calhar o grande público poderá ainda não saber, aqui na Baixa da cidade, estamos aqui exatamente na travessa dos municípios portugueses, portanto, num prédio que tem mesmo esta designação, né, Instituto Sapiens, que está mesmo ao lado da sede do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e também a sede do INSS, que, como já disse, é o nosso acionista principal. Portanto, assim, terra a terra, numa apresentação muito telegráfica daquilo que é o Sapiens, é isso que eu poderia dizer. Não é? Portanto, o Sapiens está aqui para trabalhar em formação de banda larga para o público em geral, mas, sobretudo, formação corporizada, atendendo às necessidades específicas das empresas e instituições, mas também temos uma infraestrutura que pode promover toda a série de eventos de caráter científico, informativo, académico e cultural. Ok. É interessante que tenhas tocado na questão relacionada com a infraestrutura. Eu tive a dar uma visita pela infraestrutura, percebi que tem salas para reuniões, um auditório de veras. Dois. Excelentes, com muito boas condições. É realmente uma obra digna daquilo que o INSS investiu. Muitos parabéns já agora por este facto. Portanto, quando falamos em formação específica, tal qual como nós no setor petrolífero muitas das vezes abordamos a especificidade das formações, muitas das quais temos de ir fazer ao exterior do país, versus o engrandecimento do capital humano nacional. Então podemos olhar na vertente de que muitas dessas formações podem ser feitas à medida aqui no Instituto Sapiens. Posso dar o exemplo de formações como introdução ao setor petrolífero, que são formações não muito complexas. Existem um bom número de instituições internacionais na Inglaterra, agora apareceu Portugal também e Brasil, que dão essas formações, algumas direcionadas especificamente ao setor petrolífero, mas aqui uma área que eu gostaria de explorar mais um bocadinho, e acredito que nós nos pontos iniciais ainda abordamos esta questão, e eu dizia de que o setor por si, na área de exploração, não emprega muita gente, mas naquilo que são os serviços e bens é onde está a maior parte de pessoal, onde está a maior empregabilidade. Portanto, para estas pequenas e grandes empresas fornecedoras, temos aqui uma estrutura, salas e provavelmente, não sei, pacotes de formações à medida para este grande setor. Com certeza que sim. Ou seja, com certeza que esta é a nossa vocação. Obviamente que, como bem dizes, sendo os pacotes à medida, sendo os pacotes customizados, como também se ouve dizer, nós teremos que concertar, no mínimo, com estas entidades, estudar, digamos, os seus próprios planos formativos, as suas necessidades, para melhor atender. Até porque não se trata só de oferecer a formação por oferecer, não é? Aliás, quando as instituições vão à procura de formações mais customizadas, pacotes mais fechados, mais adaptados à sua própria realidade, elas estão exatamente a procurar maximizar os efeitos dessa formação, retirando aquelas, digamos, aquelas gorduras, por assim dizer, que às vezes pouco agregam
e acabam por representar na mesma um custo, quer um custo económico, naturalmente, mas também um custo de engajamento do seu pessoal e até de expressão no que diz respeito ao foco que às vezes, ou que mais às vezes, se pretende que este mesmo pessoal tenha. Portanto, o Sapiens, não sendo obviamente a única, e não tenho aqui a validade de dizer que seremos os únicos no mercado a ter essa postura, mas estou certo, certamente passo aqui o plenasmo, em asseverar que temos realmente somos dos poucos que temos digamos, este cânon, não é? Esta regra, este princípio, mesmo em ser dos nossos próprios valores, porque um dos nossos valores é exatamente a customização da oferta, ou seja, nós temos por princípio não oferecer aquilo que as pessoas não precisam e muito menos aquilo que elas não querem. Exatamente. Portanto, quer dizer que temos por princípio, como empresa vocacionada para a formação jovem, estar atentos, ir ao encontro às específicas necessidades dos clientes, sejam eles pessoas individuais, mas sobretudo quando estamos a falar, obviamente, nesses pacotes mais fechados, de modo a perceber, portanto, o que é que realmente estas entidades, estes entes procuram, o que é que eles precisam, o que é que realmente pode representar um valor agregado, um valor acrescido, quando eles então se dedicam ou se predispõem a investir na formação. E pensamos que essa componente diferenciadora é vital para o nosso próprio posicionamento no mercado de formação, que já é um mercado com uma grande vivacidade aqui. No que diz respeito, portanto, ao setor petrolífero, mas também poderíamos falar, obviamente, como bem disseste, de outros setores, já se nota, digamos, uma grande exigência, não é? As entidades, estas entidades, estes grandes players do setor petrolífero e não só, sabem bem o que querem, já recorreram a muita formação, quer cá no país e sobretudo no exterior. Portanto, se nós realmente pretendemos ocupar o nosso espaço, temos de estar atentos a esse fator diferenciador que atenda realmente, digamos, a alguns aspectos da própria idiosincrasia local, para que possamos ter este tipo de clientes, para que possamos captar este tipo de clientes. Sendo certo que quanto maiores forem esses clientes, maior será também essa certeza, essa exigência. É verdade, como bem dizes, que também se percebermos que, digamos, no setor petrolífero, portanto, se estivermos a falar apenas da produção, da exploração propriamente de petróleo, não teremos, digamos, uma mão de obra intensiva, mas as externalidades, digamos, todo o aparato de prestadores que se posicionam antes, não é? Portanto, a montante e mesmo a jusante da cadeia do petróleo, como vocês chamam, desde o upstream ao downstream, portanto, passando pelo middle stream. Portanto, se nós conseguirmos olhar para toda essa cadeia de apoio logístico, vamos perceber que existem oportunidades tremendas em matéria de formação. E eu fico muito feliz, particularmente, e aproveito também por agradecer, não o fiz logo quando comecei a falar, mas julgo que não é tarde, por essa oportunidade, exatamente porque temos entendido aqui, e tem sido também essa a visão do nosso acionista principal e que aprovou o nosso plano estratégico, de que a formação é vital para potenciarmos o conteúdo local. É de facto inconsistente qualquer plano verdadeiramente realista de fomentar o conteúdo local
se ele não estiver alicerçado em bases sólidas de formação. Porque, como tu disseste, ao definir o conteúdo local muito bem, como, digamos, como este interesse de princípio de levar a que, de um ponto de vista da valorização do capital humano, se chega aos locais, de um ponto de vista das empresas, se chega àquilo que é a produção local e o fornecimento de serviços locais, retirando aqui um bocado a parte dos impostos, que é mais impositiva. Exatamente. Mas se atendemos a esses dois vetores que mencionaste, obviamente que quer num, quer no outro, não dispensam o aspecto de formação. Pronto, nós nunca vamos, digamos, podemos sempre exigir, mas teremos sempre muitas dificuldades, como tivemos, de resto, ao longo da história, e todos nós nos recordamos, não é, daqueles normativos que ainda existem, não é, que impunham às empresas que trabalhavam no setor de terem quadros nacionais, mas que quadros nacionais? Se os quadros nacionais não forem competitivos, porque não estão designadamente bem formados, obviamente que teremos sempre ali digamos, uma situação de antagonismo natural, porque estas empresas, exatamente por serem empresas multinacionais, altamente, digamos, competitivas dos mercados, estão habituadas a determinadas performances, estão habituadas a determinado tipo digamos, de resultados que se o nosso profissional, se a média dos quadros angolanos, mesmo nas tarefas até mais elementares, básicas, não tiver condição de apresentar ao nível daquilo que são as expectativas e os padrões dessas entidades, partimos mal nesta luta de cada vez mais captarmos um valor acrescentado da exploração de petróleo por via da valorização ou do aproveitamento do conteúdo local. O mesmo se pode dizer até das empresas, por razões obviamente lógicas, porque se as pessoas do geral não estiverem bem formadas, também não vão constituir boas empresas locais, por assim dizer. E o resultado, quer de um ponto de vista da prestação de bens, quer de um ponto de vista da prestação de serviços, não será o desejado. Portanto, eu penso que, de um ponto de vista de estratégia, e certamente não serei o único a pensar assim, este é digamos, independente, sem prejuízo daquilo que a lei diz, sem prejuízo da imposição legal, este é um início de conversa. Portanto, nós deveríamos focar-nos. Eu, às vezes, Job, não sei se estou a falar já muito, mas isso é um lado. Não, está tudo bem. Eu tenho algumas coisas que tenho estado a dizer e se calhar por isso é que é uma conversa aberta, se calhar vou picar um bocadinho mais, que tem que ver com o decreto sobre o conteúdo local, que tem a diferenciação, tem a angolanização, depois tem o cidadão angolano e tem uma outra parte. E é interessante ouvir-te falar sobre isso porque fez-me lembrar de que existe a ideia errada de que a angolanização é pôr angolanos de qualquer forma no setor petrolífero, quando na verdade é pôr angolanos que possam substituir os expatriados nos mesmos níveis de formação e capacidade. E isto fez-me recordar aqui um pequeno fator e também um desafio, quando falamos de ter aqui culturas diferentes, porque temos plataformas francesas, inglesas, americanas, e eu ponho já como um desafio aqui para o Instituto, que é não sei se terei a usar a expressão correta, que é um aproveitamento dos nossos mais velhos do setor, que, tal qual como o acionista do Sapiens sabe, que hoje estão na reforma, mas têm ainda muito para transmitir para nós, os jovens. E muitas das vezes não tem que ver só com a qualidade técnica, tem que haver também com o comportamento dentro da empresa, tem que haver com a vontade que se deve demonstrar, tem que haver com a nossa forma de estar na plataforma, no escritório, na empresa prestadora de serviços. Da cultura do setor. Da cultura do setor. Temos muitos mais velhos
mais velhos no bom sentido, porque infelizmente a idade de reforma está muito abaixo. A idade de reforma é exatamente na idade em que as pessoas começam já com a experiência, e eu acredito que essa experiência possa ser passada muito para nós. Eu já não me recordo onde terei lido isso. Talvez tenha sido até e desculpem lá, passa a publicidade, mas terá sido certamente no SER, né? Ali no Social and Economic Reflection, porque havia um post que dizia as idades em que nós nos tornamos mais inteligentes. E agora estavas a dizer isso, e eu lembrei-me que, de facto, naquele post era para ir por volta dos 60, 65, e os homens, aliás, até acima disso, acho que até está para 75, dizia que os homens ficam mais inteligentes aos 75. Bom, isso é capaz de não ser totalmente científico, não sei, mas pronto. Não, mas no setor petrolífero... Mas certamente que as pessoas aos 60 anos têm ainda muita... porque no setor petrolífero é um bocado disso. Quando se passa a fase de especialização, já se tem 25 a 30 anos de serviço. Portanto, nós vamos eu tive durante um tempo a trabalhar em Milão num projeto, e a maior parte das pessoas que nós víamos no campus, que eram muito mais velhos, eram senhores todos de cabelo branco, e na realidade eram estas as pessoas que faziam os acompanhamentos dos grandes projetos, dando-nos a nós inputs reais sobre o que poderia realmente acontecer, porque muitas das vezes nós tínhamos a visão técnica e eles tinham aquilo que é a visão material, por já terem estado nestes projetos, já terem estado no campus e ter outro tipo de abordagem. É como quase que irmos à casa dos avós e para saber mais um bocadinho, né? E hoje dizemos, quem me dera ter 17 anos, se eu soubesse o que eu sei. Job, um país como o nosso, na condição em que o nosso está, com os déficits que todos conhecemos, e eu repito, e hei de repetir sempre, porque é de facto aquilo que talvez seja das minhas maiores convicções. Eu não costumo ter convicções muito, pessoalmente falando, não costumo ter aqui convicções muito, digamos, muito extremas sobre os assuntos. Acredito muito no princípio da relatividade e de que, digamos, de diferentes momentos convocam ou podem convocar diferentes princípios por inerência exatamente desses momentos, não é? Acredito aqui que, sem obviamente deixar de relevar que as pessoas devem ter alguma firmeza nas suas posições, mas acredito que com os tempos, com os anos, ao longo das décadas, não é? Digamos, a própria, digamos, aqueles princípios, aqueles ditames fundamentais das sociedades vão também sofrendo a sua mutação relativa, não é? Mas há um princípio que quase que, olhando para o passado, para o presente, obviamente, e perspectivando o futuro, torna-se muito difícil de dizer quando será que nós, enquanto humanidade, enquanto sociedades, deixaremos de precisar disso. Isso deixará de ser algo, digamos, algo essencial. E repito, e isso tudo tem a ver com a formação. Volto à ideia da formação, porque a formação é realmente fundamental. E quando estamos a falar de formação, já estamos a ultrapassar os aspectos, como disseste, somente técnicos, somente da especialização técnica e tecnológica e do saber fazer, digamos, em termos práticos, que é também e muito importante, muitíssimo importante, mas também a formação comportamental que mencionaste, que é exatamente uma das valências, digamos, de charneira aqui do Instituto Sapiens, não é? Portanto, que tem aqui uma grande vocação para formações. Aliás, basta ver os nossos programas que nós concorremos ofertas técnicas, mesmo para banda larga, com ofertas de formação comportamental. Mas isto para dizer que esse olhar para o indivíduo, esse olhar para formar o indivíduo, é essencial para que nós possamos defender, digamos, o nosso conteúdo local como um conteúdo de excelência, não é? E certamente que um dos aspectos
que periga a nossa estratégia é exatamente a falta de investimento, a falta de um olhar rigoroso para esse aspecto. Ou seja, e nesse caso são para os dois aspectos, para as duas vertentes. Não só não formamos tecnicamente por aí além, não temos digamos, uma banda larga significativa em termos de oferta de formações, quer a nível universitário, quer mesmo ao nível profissional, em termos técnicos, em termos portanto, das várias formações, nos vários domínios da ciência, quer aquelas mais tradicionais, como a contabilidade, como a fiscalidade, quer aquelas, as engenharias, por exemplo, quer aquelas mais, digamos, mais inovadoras, como a comunicação, como as estratégias de comércio ou de vendas digitais, etc. Mas, por outro lado, também na vertente comportamental deixamos muito a desejar e porque quase nunca se atende, apesar de todos sabermos e de reconhecermos os nossos defeitos, estamos sempre a dizer que o povo angolano é muito bom, é heróico, generoso, etc. E que somos todos muito simpáticos, somos todos muito acolhedores enquanto povo, mas convenhamos que também temos imensos defeitos, imensas carências, no que diz respeito à atitude, no que diz respeito à responsabilidade para com o trabalho, no que diz respeito ao rigor, no que diz respeito à ética, essencialmente, e todos esses valores e todos esses aspectos que influenciam a disciplina, que influenciam muito, digamos, depois o perfil e a aferição do perfil do quadro angolano, sobretudo quando observado por essas entidades internacionais de grandes padrões, realmente deita muito, digamos, ou desvaloriza imenso o quadro angolano, e até mesmo quando comparado com os quadros das regiões limítrofes. Ou seja, nós muitas vezes, ou tantas vezes, nos esquecemos que também aí temos um mercado concorrencial, que também aí estamos em concorrência. Nós não estamos só em concorrência com os outros países, com as outras nações, no que diz respeito aos mercados, no que diz respeito às economias e digamos, às vantagens comparativas, no que diz respeito à captação de investimento designadamente externo. Não, também temos uma competitividade, ou devemos entender que temos uma competitividade no que diz respeito à oferta, a nossa oferta em termos de recursos humanos. E eu dificilmente ouço falar disso. Dificilmente ouço, a não ser mesmo no setor petrolífero, que é dos mais internacionalizados, eventualmente no setor bancário, há aqui reclamações muito grandes de dizer que temos poucos quadros nas estruturas, nas superestruturas dessas entidades, mas esquecemos exatamente que os nossos quadros poderão não ser competitivos aos níveis que se pretende. Se assim for, depois só nos resta tempo para subjetivizarmos e estarmos sempre a dizer que são questões mais complicadas, ligadas a aspectos que muitas vezes, não que não possam ser reais, e às vezes em termos pontuais, num ou noutro caso, de alguma discriminação, mas eu creio que a nossa falta, o lack aqui que temos de qualidade nos domínios comportamentais e nos domínios técnicos, coloca-nos bem a jeito de podermos ser alvo então dessas posturas discriminatórias. Exatamente. É interessante, porque depois de ver este investimento brutal, diga-se de passagem, é mesmo brutal, é enorme, e olhar, a nossa ideia nesta conversa é mesmo transmitir a mensagem de que, por um lado, o conteúdo local do setor petrolífero não é isolado de Angola, ou seja, é e deve ser participativo, e por outro lado, as outras áreas da economia também podem participar de forma inclusiva para que possamos atingir os tais níveis que países como a Nigéria e outros atingiram. Vejamos, nós somos um país produtor, mas ao exemplo do que vimos na Malásia, as crianças são incitadas muito cedo a olharem para o setor petrolífero. Tu vais aos shoppings,
tem inclusive estruturas e brinquedos. E eu nunca brinquei com uma plataforma sequer. Plataformas de brinquedos, quer dizer, aquilo é um incentivo logo em criança para que se deva seguir a área que financia quase que o país. Então, as pessoas crescem com a ideia das altas tecnologias e depois nós ficamos admirados. Não te esqueças do que vais dizer, mas olha, tu sabes que, e eu já disse isso também, não é nenhum segredo, é apenas uma opinião, mas admiro, a propósito do que estás a dizer, quer dizer, admiro-me que o nosso principal produto de exportação no domínio petrolífero, após mais de 50 anos de exploração, mais de 50 anos de indústria, porque essa indústria existia antes, é pré-colonial, é pré-independência, não é pré-colonial, pré-independência, portanto, oxalá fosse pré-colonial, mas pronto, é pré-independência, mas dizia-vos que é espantoso como é que um dos nossos principais produtos de exportação não seja simplesmente o fator humano. O fator humano, o capital humano. O capital humano. Ou seja, há dias eu vi uma notícia, terá sido de um país, se não me engano, terá sido do Senegal, não é? Onde alguns dignatários, talvez, eu lembro-me de ter visto no telejornal, acho que era até uma dignatária, talvez a ministra dos Petróleos do Senegal, terá sido isso, que recentemente esteve cá em Luanda, em visita oficial, e diziam que iam começar a exploração. Pronto, eu vi, pelo menos pareceu-me que a notícia. E queriam aprender connosco. E queriam aprender connosco. Bom, e mais uma vez eu pensei, bom, aprender o quê? Aprender só com a Sonangol, aprender só com a agência, e onde é que está o resto? Onde é que está a quantidade de escritórios, de advogados, a quantidade de instituições de formação nos mais diversos domínios, de comunicação, quer dizer, todo aquele, digamos, todo um acervo, devia haver todo um acervo de experiências acumuladas nas áreas da arquitetura, nas áreas das engenharias, nas áreas, enfim, até das áreas, eu diria que até das áreas políticas quase. Ou seja, nós com tantos anos de exploração e com uma exploração que, digamos, consistente, com vários momentos, para quem estuda ou tem conhecimento da evolução da indústria petrolífera em Angola, há excelentes livros já escritos sobre essa evolução, sobre os nossos vários momentos, sobre as nossas várias conquistas, algumas delas revolucionárias, no que diz respeito, por exemplo, aos acordos de... A Geraldina Assis tem um livro lançado. Exato, de partilha de produção e outras inovações que tivemos nestes domínios. Mas também tivemos outras, dessas fala-se um pouco, mas tivemos muitas outras, eventualmente, digamos, noutros setores menos visíveis, exatamente, não é? E que hoje, ou seja, espanta-me aqui, e Jorge, desculpa que diga isso, mas disseram que os webinários têm por característica serem ferramentas de comunicação em massa mais democráticas e onde as pessoas são menos reservadas e se calhar estão mais disponíveis para, pelo menos, partilharem o que pensam. Eu diria que parece-me quase surreal, surreal e por por maus motivos, obviamente, que nós possamos exportar tão pouco. Então, quando me recordei agora da entrevista da senhora, né, da visita da dignatária, pensei, pronto, o que é que eles vêm buscar? Pronto, podiam vir buscar tanto mais, podíamos estar a passar tantas mais coisas, podíamos estar a vender tanto mais do nosso bom peixe, em termos de experiência que acumulamos em tantas décadas do setor. Não é? E não precisa só ser o Senegal, tem Moçambique aqui ao lado agora. Sim, Timor, já teve. Se eu falar de alguns países aqui da nossa região. E também da CEPA, eu falo português. Enfim, quer dizer, mas nós às vezes perdemos com países que não têm uma exploração petrolífera como Portugal. Países como a África do Sul que não têm uma expressão no setor. Mas isto não será porque muitas das vezes nós não acreditamos no angolano?
Eu digo isso olhando um bocadinho para aquilo que foi a imposição, e vou repetir, que foi a imposição da implementação do conteúdo local na Nigéria, em que o decreto de lei nigeriano tem apenas uma página. Para fazer isso é com a Nigéria, para fazer aquilo é com o nigeriano, para fazer a SAD é com o nigeriano, e nós aqui levamos muito tempo no acreditar. Não será aqui um problema do acreditar em nós, do acreditar que vai ser possível, do acreditar que eu posso não conseguir, mas que outro angolano vai conseguir. Não teremos aqui um problema que passa por... Eu iria chegar um bocadinho mais longe. Nós teremos aqui num problema que passa por muitas das vezes, e nós temos estado a ver hoje em dia a juventude entrarmos na comparação ao invés de assumirmos aquilo que é o nosso patriotismo. Job, olha, sinceramente, pronto, não me incluo como qualquer especialista nessa matéria, mas o meu senso, eventualmente, seja o senso comum, leva-me a pensar que mais do que todas essas possíveis causas que mencionaste, a questão é que os efeitos estão à vista, não é? E os efeitos não são ideológicos, são efeitos reais. Nós falamos muito nos últimos anos, pelo menos nos últimos 5 anos, se não mais, da diversificação da economia. Esta expressão entrou no léxico dos angolanos e eventualmente até nas zonas menos sofisticadas das nossas cidades, ao nível das várias regiões do nosso país. Se calhar já há muita gente humilde e até com instrução básica a ter ouvido falar e a reproduzir eventualmente essa expressão composta, diversificação da economia. Pois, mas a grande questão continua a ser no agir, na determinação fulcral para agir. Fazer acontecer. Para fazer acontecer. Nós queremos diversificar a economia, sim, para fugirmos da dependência do setor petrolífero, ok? Quanto a isso, penso que não haverá muitas dúvidas, mas esquecemos de diversificar a economia, a nossa posição económica, ainda no setor petrolífero. Exatamente. Que ainda é o setor que propicia as maiores receitas. Portanto, a diversificação deveria começar já mesmo aí. E aí até meios. Com a implementação do conteúdo local, que seria a formação de jovens angolanos, a implementação de empresas nacionais a prestarem serviços, da onde ao longo dos anos nós iríamos ganhar experiência e formação de jovens dos angolanos, trazer para aqui a montagem de vários materiais necessários para Angola e depois mandar até, quiçá, exportar para os outros países aqui da nossa região e desta forma apoiar a economia nas outras áreas. É interessante debater isso contigo, doutor Gilberto, porque podíamos passar aqui a noite toda. Eu estou aqui a olhar para a tua pequena cábula e dizer, ainda vamos acabar o webinar sem saber quais são as formações. Sem saber quais são as formações que o Instituto Sapiens tem aqui preparadas. Então, deixa-me estar aqui a pensar um bocadinho, deixa-me olhar para ver se pedimos ou solicito que nos dês aqui algumas das formações sim, posso que o Instituto Sapiens pode prover para as empresas, para os jovens e também para as entidades que possam assim solicitar, até porque, que eu digo, eu estou extremamente fascinado com a magnitude dessa estrutura e, mais uma vez, dizer aqui que nem sempre sabemos tudo o que está aos nossos olhos, mas que há trabalho do Executivo, isso não podemos tirar a mínima dúvida. Olha, Job, concretizando aqui um bocado sobre o que é que nós temos de oferta, pronto, estou aqui vou referir-me apenas à oferta de banda larga. Okay. De banda larga, porquê? Porque, ou seja, aquela que é destinada, digamos,
a qualquer dos, digamos, a qualquer interessado, se quisermos, a qualquer profissional ou ainda estudante interessado em procurar, digamos, a oferta do Sapiens. E nesse sentido nós temos, portanto, formações que são de cariz comportamental e outras que são de cariz técnico. E eu aqui, pronto, seguindo aqui aqui a minha listagem, porque são muitas formações, portanto, em termos de programa, em termos de pipeline, nós temos, ao nível comportamental, o atendimento, o novo mindset, temos formações em coaching para empreendedorismo, quando temos formações ao nível da gestão de tempo, né, como, por exemplo, aquelas formações destinadas a conduzir reuniões, grupos de trabalho e liderança de equipas, portanto, formações de cromoterapia para o mundo corporativo, desenvolvimento do pensamento crítico e do raciocínio lógico, desenvolvimento pessoal para a liderança, disciplina positiva, ergonomia, gestão de conflitos, também técnicas de negociação. Ali temos uma formação muito específica, que é o modelo que nós estamos a desenvolver aqui de forma muito, digamos, de forma muito específica, para ser um produto com uma marca nossa, por isso mesmo estamos a chamar de liderança Sapiens, para além da motivação, técnicas de motivação e também saúde e bem-estar nas organizações e depois técnicas de comunicação. Não sei se terás repetido essas. Ao nível, isto de formações de caráter comportamental, que oferecemos, digamos, ao público em geral, que vamos oferecer, digamos, de acordo com o calendário, ao público em geral, a quem recorrer a nós. São pagas? Sim, são pagas, com certeza. Okay. Somos uma empresa. Exatamente. Do ponto de vista técnico, temos formações no âmbito da agregação e capacitação pedagógica, análise de projetos de investimento, análise de risco, e depois análise de gestão de risco para a banca, ou para o setor financeiro, tratamento de dados estatísticos, projetos, análise financeira e projetos de investimento, aspectos fiscais de operações aduaneiras. Portanto, temos depois no nível algumas mais ligadas às tecnologias, como cibersegurança e também aqui, portanto, formações que estão mais ligadas a produtos de softwares específicos, como, por exemplo, o Power BI, a Primavera Logística de Contabilidade também, mas também temos algumas ligadas à área de comunicação, como Media Training, por exemplo. Temos também, eu estou aqui a citar por categorias de formações, para não ser uma listagem eu acho que a listagem está boa. Até ao nível dos RH, por exemplo, gostava de destacar só a gestão da formação, gestão de formações, portanto, e a gestão também de RH de forma geral, e temos também uma gestão, um projeto de curso para a gestão de projetos sociais, para essa expressão. Ora, e também na área das vendas temos técnicas de vendas, técnicas de introdução ao mercado digital, ou seja, de vendas no mercado digital, para além também de termos aqui, ao nível de comunicação, técnicas de expressão em português, por exemplo, né, até algumas vocacionadas para estrangeiros. Ora, citei aqui algumas das formações que temos, dizer que estas formações, estes pacotes formativos, foram desenvolvidos alguns pelo Sapiens, outros pelo Sapiens em parceria com instituições especializadas nestas matérias. E como é que isto funciona? Isto funciona nos seguintes termos. Ou seja, nós não temos todas essas formações disponibilizadas ao mesmo tempo, como é óbvio, não teríamos espaço, nem logística, nem pessoal para isso. O que acontece é que nós disponibilizamos, por via de um calendário, estas formações, calendarizamos, digamos, em abstrato, ou se quisermos, previsionalmente. Não é? E de acordo com as inscrições
que vamos tendo, vamos fechando os pacotes. Há algumas que já são muito, digamos, são muito procuradas, ou se quisermos já temos, digamos, um público consolidado e, digamos, a perspectiva delas se realizarem naquela data é quase que efetiva, não é? Mas outras, portanto, são muito independência desta procura e de conseguirmos captar o interesse da sociedade para então compormos as nossas turmas, que nesse caso serão mistas. Claro que pequenas instituições que não têm capacidade para pagar, digamos, cursos à medida, podem integrar os seus quadros de acordo com o seu interesse nessas formações, mas terão em atenção que vão ter turmas de mistas, não é? Exatamente. Turmas onde vão ter, digamos, vão ter que dividir, digamos, a composição e a atenção docente com pessoas particulares, não é? Particulares, sim. ou com outras empresas, não é? Mas é possível também, com base nesses pacotes, e não só, criar, digamos, criar turmas, ou se quisermos, pacotes de formação muito mais estreitos e adaptados embora as formações sejam estas, não é? Mas adaptados ou exclusivos só para uma entidade e com os conteúdos validados por essa entidade. Mas também é possível ir à procura de outros conteúdos. E eu, de propósito, não mencionei para poder destacar agora, digamos, as formações que nós temos no domínio da segurança social. Ora, nós temos a pretensão óbvia de nos especializarmos cada vez mais no fornecimento, passa a expressão, de formações no âmbito da segurança social, exatamente pela própria natureza da nossa Constituição, como mencionei, e pela proximidade que temos, de resto, com o próprio Instituto. Sendo certo que temos trabalhado com a Academia de forma muito estreita do próprio INSS para vocacionarmos não só, digamos, internamente, ou seja, para propiciarmos formações não só ao nível interno com os quadros do INSS, mas para possamos oferecer ao público, a todo um público interessado, formações no domínio da segurança social, que é um dos temas em que há pouca oferta no mercado. Portanto, as empresas que pretenderem potenciar os seus quadros de RH, e não só quadros da área jurídica, quadros até mesmo quadros da administração financeira, em matérias ligadas à segurança social e mesmo gestão de fundos de pensão, no geral também, podem contar connosco. Nós vamos começar até muito brevemente com um curso de introdução à segurança social ou à proteção social obrigatória, com incidência maior na proteção social obrigatória, que é exatamente um curso que nós vamos destinar ao público em geral, mas com especialistas, com técnicos, não só, digamos, académicos, mas técnicos e especialistas do próprio INSS. Exatamente porque, no quadro dessa parceria que temos com o Instituto, procuraremos que a formação não seja tão abstrata, que é também um dos princípios que o Sapiens quer trazer em termos da sua oferta, procurar que esta oferta não se resume a conteúdos teóricos ou a posicionamentos teóricos, mas que entre cada vez mais num saber fazer, numa componente técnica que realmente faça com que aquela pessoa que passe pelo Sapiens se destaque no mercado, naquele conteúdo específico de que foi alvo a formação ou de que incidiu a formação, esta pessoa possa de facto demonstrar competências práticas, competências de saber fazer. Então, nesse sentido, eu diria, Job, que em resumo, esta é a oferta que temos para o primeiro semestre deste ano. Eu achei interessante a divisão das formações de forma comportamental e técnica, porque foi de encontro com o que nós tivemos aqui a abordar
sobre o comportamento das diferentes pessoas nas diferentes áreas, tanto com os expatriados, que são estrangeiros, e não só, não é, daquilo que é o nosso comportamento humano. Naquilo que é o desenvolvimento do capital humano e também das formações, eu acho interessante perceber agora, e é uma pergunta que surgiu-me assim do nada, quais são as acreditações? Não é? Falamos aqui em especializações, formação, como é que nós estamos na base de acreditações? Muito bem. Ora, nós somos uma instituição que começou muito recentemente. Eu gostava de poder gabar-me, porque tem as melhores acreditações no âmbito internacional e de forma, digamos, já autónoma, não é? Enquanto sapiens, não é? Obviamente que estamos aqui registados e devidamente licenciados como instituição de formação. De resto, nem poderia ser diferente se considerarmos a nossa própria possibilidade com o INEFOP, que está aqui ao lado. Mas, ao nível internacional, e é bom, ainda bem colocar essa questão, faz parte da nossa estratégia, digamos, concorrer para a maior credibilidade no domínio técnico, no domínio científico da nossa oferta formativa. De forma a podermos exatamente merecer, não é, essas acreditações. Nós estamos em processos diversos, em várias direções, por exemplo, ao nível de várias instituições internacionais para as várias áreas de formação, porque, como sabemos, dependendo dos setores e dos temas em concreto, temos que buscar a melhor acreditação possível, ou aquela que melhor se justifique, não é? E devo dizer que temos uma área aqui no Sapiens que tem essencialmente esta vocação. Mas enquanto, como se diz, o lobo não vem, enquanto esta vitória não possa ser exibida já em termos concretos, dizendo, olha, temos esta ou aquela acreditação, já estamos, digamos, por exemplo, com uma validação ao nível das normas ISO, por causa da nossa oferta. Enquanto isto não vem, nós entendemos que isso não deveria bloquear o nosso avanço. Até porque primeiro vem o trabalho e depois vêm as acreditações. Nós não podemos fazer isso sem termos uma oferta. Nós temos parceiros com os quais nós podemos começar a trabalhar, parceiros que possam, digamos, dar ao Sapiens essa credibilidade, e já há parceiros concretos com os quais estamos a trabalhar ao nível nacional e mesmo já ao nível externo. Não é? Neste momento, por causa das questões ligadas à vivência destes tempos, tivemos alguma dificuldade em trazê-los fisicamente. Sim. Mas acreditamos e tivemos que trabalhar com eles de forma remota, não é? Como se faz. Mas a ideia foi sempre, depois, no final, oferecer uma certificação ao formando digamos, que ateste que o formando recebeu a qualidade da instituição YOZ. Já estou a receber vários sinais de que o tempo já se esgota. Essas conversas sobre esses temas bons, o tempo passa rápido. Podíamos ficar aqui a falar sobre formação e capital humano e desenvolvimento dos angolanos para o setor a noite toda. Mas eu não poderia finalizar sem ter a tua perspectiva, não só técnica. Pronto, tecnicamente não adianta termos aqui a ler o teu currículo, é muito vasto, muito extenso, mas sem ter a tua opinião do que possas vir a esperar do conteúdo local do setor petrolífero para o desenvolvimento e para a diversificação desta nossa economia. Ora, eu obviamente que, sendo um otimista, apesar de encerrar uma certa contradição, digamos,
psicológica, por ser ao mesmo tempo crítico, mas entender que essas críticas em algum momento são atendidas e nos empurram, de facto, e nos impulsionam para a frente, estou certo que nós, em algum momento, estaremos em melhor posição do que estamos agora. E isto porquê? Digo isso não só por um otimismo sem base, mas porque, como disseste, não só por essa infraestrutura, mas não só por outros avanços que temos, estamos a melhorar no que diz respeito à qualidade do investimento que se faz na área formativa. E, obviamente, que, nem que seja a médio ou longo prazo, isso se vai repercutir sempre numa maior oferta ou de uma melhor oferta ao nível do próprio conteúdo local. O meu grande receio, a minha grande preocupação é nós estarmos atentos aos times, ou seja, nós temos aqui um bocado aquela situação que se pode resumir nessa pequena alegoria de que todo jovem tem como projeto natural crescer, tem como projeto natural chegar a grande, não é? Todo pequeno chega a grande, vai crescer. Agora, a questão é se terá tempo, se antes, porque a vida está cheia de peripécias, está cheia de percursos, está cheia de obstáculos, de vicissitudes, e se essas vicissitudes não nos vão atrasar ou mesmo obstaculizar em definitivo o crescimento. Ou seja, nós temos de perceber que o tempo não joga, digamos, graciosamente a nosso favor. Ou seja, não se trata de chegar lá quando tivermos que chegar. Trata-se de chegar lá porque já deveríamos ter chegado, se não totalmente, a alguns níveis. Trata-se sim um pouco de olharmos para os lados. Trata-se sim de perceber que nesta corrida nós não estamos isolados. E da mesma forma que citaste a Nigéria, poderíamos citar outros países, e olhando para estes países que começaram, por exemplo, ao nível da indústria petrolífera, muito mais tarde que nós, que têm um histórico muito mais recente, pese embora possam ter outras vantagens comparativas ao nível do desenvolvimento das suas economias, das suas estruturas de formação, ao nível de universidades técnicas, universidades e das próprias empresas desses países, mas nós também temos eventualmente outras vantagens comparativas e que eventualmente não são mobilizadas por nós. Eu diria que o grande desafio aqui, Job, é olharmos para nós mesmos de forma séria, de forma realista e nos propormos a fazer acontecer mesmo, partindo da premissa de que estamos atrasados e que devemos recuperar o tempo perdido. Se essa postura for tomada de modo geral, e não é só ao nível institucional, porque esta mensagem é claro que é inequivocamente passada para o Executivo. Não tenho meias medidas a dizer que sim, a mensagem é dirigida ao Executivo em primeira linha. Mas não só. Exatamente. Mas não só. Há outros players, há outros atores mesmo como o Sapiens, eu sinto-me também incluído e representando a minha instituição, também incluídos nesta mensagem, porque também temos que estar nós atentos a saber o que é que nós podemos oferecer para potenciar o conteúdo local, normalmente no setor petrolífero, mas não só. Exatamente. Não é? E então, este é para nós, para mim, pelo menos, o grande desafio do nosso tempo. É o grande desafio porque o tempo urge e se não fizermos, realmente, sim, em algum momento poderá acontecer, mas estaremos dependentes apenas do fator natural de crescimento, e ninguém quer crescer chegando a velho neste processo, ou seja, envelhecer antes de crescer. Exatamente. Portanto, estas vão ser as nossas conversas ao encontro do conteúdo local. Nós vamos continuar
a ir procurar outras instituições aqui em Angola, não só em Luanda, em Angola, que possam participar de alguma forma dentro do setor, estando fora, para que se perceba que o conteúdo local do setor petrolífero não beneficiará só o setor petrolífero. Ele abarca toda a sociedade e pode sim ajudar na diversificação da economia. Ao exemplo disso, hoje estivemos a falar de formação. No próximo encontro será mais virado para a área da agricultura e pecuária, com um grande nome da nossa praça, que nos fará certamente uma boa achega sobre como podemos incluir o que a sociedade nos oferece, o que foi provido pelo Executivo e não só, para que possamos desenvolver e ganhar mais do setor petrolífero, que não seja só a venda de crudo. Muito obrigado, Dr. Gilberto, por esse encontro, por essa conversa. Foi uma conversa que eu muito agradeço a sua disponibilidade, tendo estado até cansado, mas que agradeço a sua disponibilidade. Agradeço também a todos que estiveram conosco durante esta 1 hora e daqui a 15 dias estamos de volta com um outro grande nome daqui da nossa praça, onde vamos falar um bocadinho da influência da agricultura e pecuária no desenvolvimento do conteúdo local no setor petrolífero. Muito obrigado a todos e boa continuação. Muito obrigado. Saímos? Podemos levantar?